E eu aposto que você nem imagina que uma plaquinha tão pequena quanto essa possa causar tanto defeito em um celular. E é exatamente por isso que hoje a gente vai falar sobre os 5 defeitos causados por uma subplaca paralela. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje a gente vai estar falando sobre 5 defeitos causados por uma subplaca paralela no conserto do celular. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, muitas pessoas que estão começando a consertar celular agora, ou até mesmo algumas pessoas que já trabalham na área, acabam não sabendo. Mas quando a gente pega aqui, ó, uma subplaca paralela ou uma subplaca com defeito, ela pode ocasionar alguns defeitos na placa principal, que muitas vezes pode deixar a gente meio perdido. Por quê? Porque a gente vai procurar defeito em todo lugar. A gente analisa a bateria, a gente analisa circuito de carga, a gente analisa toda a placa do cliente, a gente até faz o software do aparelho e mesmo assim não resolve o defeito. Por quê? Porque o defeito normalmente tá na nossa plaquinha aqui, ó. Mas como a gente já trocou a plaquinha, a gente nem chega a suspeitar de que o defeito pode ser de fato a plaquinha. Então presta bem atenção nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar, bacana? Bom, primeiro defeito, aparelho não liga. Como assim? Muitas vezes a gente pega aqui, ó, e coloca uma plaquinha de carga paralela no aparelho. Depois que a gente coloca essa plaquinha, o aparelho simplesmente não liga mais. A gente coloca o aparelho na fonte, ele dá um consumo baixo e ele cai a zero. Ou às vezes ele dá um consumo bem alto e ele cai a zero logo em seguida. Só que ele simplesmente não liga. Às vezes, dependendo de qual plaquinha você colocou, o aparelho começa a consumir como se fosse ligar, vai travar ali mais ou menos em 180, 190 mAh e quando você solta, ou ele trava ou ele cai a zero de novo. Isso é um defeito típico de plaquinha paralela. Ou seja, quando você coloca aqui, ó, uma plaquinha paralela, ela pode sim acabar travando o start da placa principal. Então se você, ó, fez a troca da subplaca aqui e logo em seguida você notou que o aparelho parou de ligar, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai desconectar a sua subplaca. Depois que você desconectou, você vai verificar se o aparelho volta a ligar. Se ele tiver voltado a ligar, você já sabe, ó, que o defeito está na sua plaquinha de carga aqui, bacana? Bom, dito isso agora, vamos passar para o nosso segundo defeito que está diretamente ligado ao primeiro, que é aparelho reiniciando. Como assim? Vamos supor que seu cliente ele trouxe para você um aparelho para você trocar aqui, ó, a plaquinha de carga. Você trocou a plaquinha hoje, tá carregando, tá funcionando tudo certinho, às mil maravilhas. Aí você entrega o aparelho e amanhã ou depois o seu cliente volta falando que o aparelho tá desligando sozinho ou que tá reiniciando sozinho. Pessoal, isso também é um defeito crônico de plaquinha paralela aqui, ó. Então se você trocou e o defeito começou logo após a substituição aqui, ó, da plaquinha, você tem que substituir novamente. Por quê? Porque esse defeito normalmente não vai ser solucionado até você trocar essa plaquinha. Então é extremamente importante, presta bem atenção se o defeito começou antes de você fazer o reparo. Por quê? Porque muitas vezes o aparelho já estava travando, o aparelho já estava meio cheio e o aparelho já estava meio que dando alguns defeitos. Aí você fez a troca aqui, ó, e o cliente falou que começou a reiniciar, quando na verdade ele já reiniciava antes. Por isso é importante também você fazer uma análise completa no sistema do aparelho, porque isso também pode ser um defeito de software, tá ok? Ah, Renan, mas e se começou só depois que eu troquei a plaquinha? Se começou só depois que você trocou a plaquinha, obviamente é um defeito da plaquinha, tá ok? E bom, dito isso agora, vamos passar aqui pro nosso terceiro defeito, que é celular apresentando superaquecimento. Pessoal, nessa plaquinha de carga, seja ela paralela ou seja ela original, normalmente a gente vai ter os 3 componentes do circuito de carregamento, ou melhor, do circuito de temperatura de carregamento do nosso aparelho aqui. Como assim? Aqui, ó, a gente vai ter um capacitor, um resistor e um termistor. Esse conjunto de componentes servem para fazer o controle de temperatura do seu aparelho. Caso o seu aparelho aqueça demais e ele possa apresentar um risco para a sua vida ou para a vida do seu cliente, ele vai pausar o carregamento ou até mesmo desligar o aparelho para que o aparelho esfrie e não corra o risco de explodir. No entanto, muitas vezes na plaquinha paralela aqui, ó, esses componentes ou eles vêm faltando ou eles já vêm com defeito de fábrica. Por isso, é normal quando você troca a plaquinha do aparelho, o aparelho ficar o tempo todo aparecendo aquele símbolo de alta temperatura na tela e não ligar ou até mesmo somente não carregar. Você liga o aparelho, ele funciona, mas quando você coloca aqui, ó, o carregador, aparece uma mensagem escrita na tela que não é possível carregar porque o aparelho está muito quente e só vai ser possível depois que o aparelho esfriar, quando na verdade o aparelho não tá quente coisa nenhuma. Então presta bem atenção, se você trocou a plaquinha e logo em seguida começou a aparecer a mensagem de superaquecimento, significa sim, e é muito provável mesmo, que seja um defeito causado pela plaquinha aqui, bacana? E bom, dito isso agora, vamos passar pro quarto defeito que a gente tem, que também é bastante comum, que é celular sem rede. Pessoal, aqui nessa subplaca de carga, a gente tem aqui, ó, um circuito de rede também. A gente tem o aterramento da antena e tem mais alguns circuitos aqui, ó, alguns componentes aqui, desculpa. A gente tem mais alguns componentes aqui que são extremamente importantes
importantes para que o aparelho funcione a rede perfeitamente. No entanto, quando a gente pega uma subplaca paralela, vou deixar uma foto aqui comparando uma original e uma paralela para vocês, a gente consegue notar que na paralela vem faltando muita coisa. E muitas vezes vem faltando alguns componentes que são extremamente importantes para que funcione a rede do aparelho. E se a gente não tem esses componentes, é normal que quando você troque a subplaca aqui, ó, o aparelho pare de dar rede completamente, ou pode ser que ele funcione em rede às vezes, e às vezes ele não funcione. Então se você notou que a rede do aparelho está fraca, ou se você notou que você trocou a subplaca do aparelho e logo após a troca da subplaca o aparelho simplesmente não dá mais rede, significa sim que pode ser um defeito causado pela subplaca aqui. Então presta bem atenção nisso. Você fez a troca aqui, ó, da subplaca, você vai reiniciar o aparelho do cliente e vai verificar aqui, ó, se o aparelho está dando rede. Coloca um chip seu, um chip do cliente, um chip da sua loja, não importa. Coloca um chip e verifica se o aparelho está dando rede. Depois que você verificar isso, tenta fazer uma ligação e verifica se no caso a ligação aqui está funcionando perfeitamente. Se estiver funcionando, bacana, a subplaca veio boa. Agora, se não estiver funcionando, você pode ter aqui, ó, um defeito na sua subplaca também, legal? Bom, dito isso agora, vamos estar passando para o nosso quinto e último defeito, que seria não ativar carregamento turbo. Pessoal, muitas vezes a subplaca aqui, ó, ela vem faltando um circuito que ajuda a ativar o carregamento turbo do aparelho. Isso acontece bastante, principalmente na linha A da Samsung, A10, A20, A30, A50, entre outros aparelhos. E o que acontece? A gente faz a troca da subplaca e o aparelho carrega normalmente. Ele sobe porcentagem certinho, ele vai carregando, se você tirar ele para, se você colocar ele volta de novo, mas ele não ativa o carregamento turbo. Ou seja, ele não vai ativar o carregamento turbo, mesmo que você use um carregador turbo no aparelho. Então se você notou que você trocou aqui, ó, a subplaca do aparelho e quando você coloca para carregar em um carregador rápido, ele não apresenta carga rápida na tela, significa sim que você pode ter um defeito aqui, ó, na sua subplaca. Aí, Renan, mas é muito defeito que uma subplaca pode dar. Pessoal, de fato, é muito defeito que uma subplaca pode dar. Até porque hoje em dia as subplacas do mercado, elas têm uma péssima qualidade. É muito difícil da gente conseguir encontrar uma subplaca que tem uma boa qualidade. Caso você precise trocar a subplaca aqui, ó, original mesmo, vamos supor que o cliente trouxe hoje e você tem que trocar essa subplaca porque a subplaca inteira, ela não presta aqui. Eu recomendo que você pesquise pela subplaca original turbo. Por quê? Porque a subplaca original turbo, ela é a que mais se aproxima da original e é a que tem a melhor qualidade. Para quem quiser saber aonde eu compro, a minha, eu compro na Continental Distribuidora. Inclusive, vou deixar o contato, ó, para vocês aqui embaixo, caso vocês queiram comprar com eles também, bacana? Mas ó, guarda bem isso daqui, é original turbo, porque essa subplaca, ela vai ter uma qualidade boa, bacana? Ah, Renan, mas e se eu não quiser trocar a subplaca? Eu posso trocar somente o conector? Pessoal, vocês não só podem, como inclusive eu recomendo que vocês façam isso. Por quê? Porque quando a gente troca somente o conector, a gente mantém, ó, a plaquinha original do cliente. E quando a gente mantém essa plaquinha original, a gente assegura que o aparelho continua o mais original possível e além disso, a gente assegura também de ter algum defeito mais pra frente que seja mais fácil de apresentar. Por exemplo, uma subplaca paralela, ela apresenta defeito muito mais fácil do que uma subplaca original. Por isso, é sempre mais válido a gente manter a original aqui, bacana? Ah, Renan, mas eu não sei como trocar só o conector da plaquinha. Pessoal, eu já separei um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo como trocar somente o conector da plaquinha aqui. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima ou aqui, desse lado aqui, ó. Vou deixar ele aqui em cima pra vocês assistirem depois desse vídeo aqui, tá ok? Mas bom, dito isso, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado bem explicado. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!